Um outro contexto que a Bíblia traz também para a igreja é quando ela apresenta a igreja como um rebanho. Vocês conhecem aquela parábola do bom pastor, né? A parábola do pastor que tinha 100 ovelhas e todos os dias ele contava as suas ovelhas. Um dia estava faltando uma ovelha. O que é que ele fez? Deixou as 99 no aprisco, quer dizer, no curral. E saiu, foi atrás de uma ovelha que faltava. As 99 que estavam no curral, tem até um hino, né? Eram 100 ovelhas, elas estavam protegidas, elas estavam seguras, elas estavam acolhidas debaixo da proteção que aquele aprisco podia oferecer. Representa o quê? As ovelhas que estão firmes no Senhor, que estão congregadas na igreja. Mas aquela que tinha se extraviado, quando o pastor a encontrou, ele encontrou ela num terreno baldio, ela estava caída, estava machucada dentro de um buraco lá. Isso representa o quê? A ovelha que está fora da igreja, ela está desviada, ela está caída, espiritualmente falando, ela está caída, ela está machucada, porque o seu coração passa a sofrer, né, com as enfermidades do mundo, com as machucaduras do pecado, com as angústias desse mundo, com as mágoas desse mundo, e isso significa dizer que essa ovelha precisa de tratamento. Então, quando o pastor a encontra lá na parábola, o que ele faz? Ele passa pomada, passa unguento. E ali, aquela pomada, ele passou justamente para quê? Para sarar as feridas daquela ovelha, traz aquela ovelha para o rebanho e ali ele vai tratar dela. Então, nós vemos o quê? Que na visão de Deus para a igreja, as ovelhas não podem estar fora do rebanho, elas precisam ser congregadas, elas precisam ser reunidas. E aí nós podemos então entender que essa ideia hoje, bem liberal, que algum cristão falou, outros ouviram e saíram repetindo e se espalhou, e muita gente hoje está dizendo isso, mas porque não refletiram sobre o sentido original que a Bíblia traz para a igreja. Então, não existe essa igreja, na forma como a Bíblia ensina, de pessoas servindo a Deus, cada um na sua casa. Não existe isso, né? Nós, nesse período de pandemia, fomos obrigados a ficarmos assim, mas a igreja estava, através das redes sociais, se comunicando, era uma forma da gente se congregar, da gente se reunir virtualmente, mas a gente fazia isso por uma necessidade passageira. A gente sempre teve o anseio e se preparou para cumprir aquilo que a palavra de Deus nos orienta, de nós voltarmos e estarmos cultuando ao Senhor no templo. Depois de falarmos sobre isso, nós falamos sobre a fundação da igreja, né? Quando é que a igreja começou? E aí nós vimos que 40 dias depois da ressurreição de Jesus, ele passou aparecendo aos discípulos, como nós fizemos a leitura aí em Atos, capítulo de número 1, versículos de 1 ao 11, quando Lucas escreveu o livro de Atos, ele fez questão de registrar que, após a ressurreição, Jesus passou 40 dias aparecendo aos seus discípulos, comendo com eles e dando instruções, né, ou ensinamentos a respeito do reino de Deus. Essa informação que Lucas nos traz, ela é extremamente importante. Por quê? Porque hoje existem várias teorias que negam a ressurreição de Jesus, né? O conceito dos judeus cabalistas e os judeus ortodoxos, eles dizem que a ressurreição de Jesus é uma farsa romana. Eles até têm uma maneirazinha de chamar Jesus de o Messias romano. Por quê? Porque eles não negam a existência histórica de Jesus. Eles sabem que Jesus foi uma pessoa que viveu, né, que veio à terra, que viveu e que morreu. Mas para eles, Jesus não é o Messias, não é o verdadeiro Messias. Para eles, Jesus é um falso Messias que morreu e ficou lá no túmulo. E depois, o sistema romano criou a história da ressurreição de Jesus e começou a pregar. Então, isso é um pensamento dos judeus. E nós sabemos que
o pensamento judeu sempre se opôs a Jesus, desde quando Jesus estava na terra, né? E eles sempre negaram a divindade de Jesus, a obra messiânica de Jesus, porque eles aguardam o seu Messias que está por vir, que para nós é o anticristo, é o falso Messias, ou o anti-Messias, né? Então eles inverteram. O Jesus do cristianismo, o Jesus que a igreja segue, eles acham que é filho do diabo. Eles acham que é um anti-Messias. E aí, o que é o filho do diabo, que é o anticristo, é o que eles esperam como o seu Messias.